E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a criar uma planilha de juros compostos, além de conhecer a planilha de juros compostos desenvolvida pela Studio Excel. Vamos entender todos os conceitos e lógicas utilizados para você mesmo desenvolver a sua planilha e conhecer como fazer para chegar a R$ 1 milhão através de investimentos. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do nosso computador, onde nós estamos vendo então uma planilha que serve para fazer um simulador de juros compostos, onde através de algumas informações que nós vamos inserir, a valor inicial, aporte mensal, definir a taxa de rentabilidade mensal e o prazo dos investimentos, a gente consegue identificar qual o tempo necessário para atingir, por exemplo, R$ 1 milhão em investimentos. Essa planilha funciona de maneira bem simples. Por exemplo, eu venho aqui, preencho o valor inicial, R$ 1.500, e eu desejo fazer uma aplicação de R$ 500 mensais a uma taxa de 0,62% durante 360 meses, e eu desejo então ver como vai ser a minha rentabilidade durante esse tempo e qual o valor máximo que eu posso atingir em 360 meses. Vejam aqui que o meu valor acumulado ao final dos 30 anos, através de uma rentabilidade de 0,62%, com um aporte de R$ 500 mensais, eu posso chegar então através do valor de 386 mil. E durante esse vídeo vocês vão ter acesso a essa planilha, mas antes nós vamos aprender a como desenvolver. Por exemplo, você deseja ter a sua própria planilha de simulador de juros compostos, com a sua cara, os seus métodos. Então nós vamos explicar todo o conceito por trás desse simulador para que qualquer pessoa consiga fazer a sua própria planilha, sem precisar fazer cadastro em sites para realizar o download. Então vamos lá. Eu venho aqui na nova planilha, onde então eu preciso definir algumas informações básicas, que é o valor inicial, o meu aporte, a minha rentabilidade e o meu período. Essas são as 4 informações que eu vou utilizar como preenchimento, ou seja, os valores obrigatórios de preenchimento para que o Excel faça os cálculos necessários. E mais ao lado eu vou então criar uma tabela auxiliar, que vai ser então número de aportes, o valor inicial, o valor, vamos deixar aqui o valor de juros, valor acumulado, e vamos aqui utilizar então algumas fórmulas que vão ser necessárias para que esse meu cálculo seja feito da maneira certa. Ou seja, eu preciso então, vamos aqui colocar alguma cor aqui para destacar um pouco melhor essa apresentação, para não ficar muito pesado para quem está assistindo. E vamos iniciar. No meu número de aportes, eu vou começar sempre através do zero. Ou seja, eu vou vir aqui, zero. Ó. E esse meu zero vai ter o quê? Vai ter um critério. A partir da função C, eu vou definir se o período estiver em branco, eu quero que retorne em branco. Caso contrário, ele seja zero. Então vejam aqui, agora nós vamos informar no período que eu quero 120 meses. Aqui sempre é mensal para esse nosso exemplo. E aqui então ele acabou preenchendo o número de aportes, ou seja, zero. E no meu valor, como é a minha primeira linha, o meu valor também vai ter um critério de em branco, senão ele mesmo. Então vou colocar aqui o preenchimento em branco. Caso contrário, preencha o valor da minha célula. Nesse nosso exemplo, vai ser R$ 1.000 inicial. Vamos fazer aqui uma formatação contábil. E para todas essas três células aqui também, para ficar então em reais. Com isso, eu posso definir o que? Alguns critérios agora. Por exemplo, o valor de juros. O que significa esse valor de juros? É o valor de rentabilidade a partir do meu valor atual com o percentual que eu estimei mensal. Vamos aqui inserir um parênteses aqui, rentabilidade mensal.
Nessa minha rentabilidade, eu vou utilizar aqui como base para esse exemplo 0,75%, que vai ser então a minha rentabilidade estimada mensal. E aqui no valor de juros também farei o mesmo critério. Se estiver em branco, permanece em branco. Caso contrário, eu faço a multiplicação desse valor. Vou fazer o cadeado no F4. Se você não sabe o que é isso aqui, eu tenho um vídeo logo aí em cima sobre rentabilidade absoluta e rentabilidade, sobre referência absoluta e referência relativa. E nós vamos então multiplicar esse valor pelo valor que eu tenho aqui, que será o nosso valor variável. Ou seja, para o primeiro mês eu tive R$ 7,50 de juros. E aqui no meu valor acumulado eu vou fazer a multiplicação desse com esse, mais o valor do meu aporte. Ou seja, além de eu verificar os valores de juros, eu vou fazer a multiplicação com o meu aporte mensal. Sendo assim, o meu valor acumulado no primeiro mês foi de R$ 1.007,50. E agora eu vou aqui acrescentar os meus aportes, R$ 300. Vejam que o meu valor acumulado já acabou acrescentando o aporte junto com os juros. E esse é o diferencial. A gente consegue, simulando pelo Excel, ver que o que faz realmente a diferença não é somente a rentabilidade, e sim o aporte. E agora, nessa segunda célula, eu quero que o meu aporte ele seja somado com o valor de cima, ou seja, 0 mais 1. E esse valor eu vou trazer pela alça de preenchimento até a linha 360, ou vamos trazer aqui 400 meses, que é um número bastante elevado. Mas eu não vou fazer o período de 120, veja aqui que eu informei que o meu período é 120 e eu acabei aqui fazendo 399 linhas. Então eu preciso acrescentar novamente um critério. Qual que vai ser esse critério? Se esse aqui, a linha anterior, for igual ao período, e cadeio, ele vai ser em branco, senão ele vai continuar somando. Então, utilizando a alça de preenchimento até lá embaixo, vamos perceber que ele acabou aqui trazendo ali em branco, ó. Mas aqui, a partir daqui, ele começou a dar erro, porque falta mais um critério. Então vamos acrescentar aqui um C erro e o valor C erro em branco. Fazendo isso, o meu aporte ele vai ir sempre até o período que eu informar. Após isso, no meu valor, ele já não vai mais ser o valor variável. Eu vou utilizar sempre o valor acumulado, desde que a minha célula do aporte esteja diferente de em branco. Caso contrário, ele vai ser branco, em branco. Então agora eu posso utilizar a alça de preenchimento e veja que ele preencheu até a minha linha 120, que é o meu período. E eu vou precisar fazer essa mesma verificação através das outras células. Aqui no valor de juros, eu posso utilizar a alça de preenchimento para ela, mas nesse caso ela vai acabar passando do 120. Vejam que eu acabei não cadeando aqui e ele não fez o cálculo certo. Perceberam aqui? Faltou cadear o C6 também, que foi o meu critério que eu utilizei. Então eu vou aqui e ele acabou preenchendo até o final. Ou seja, eu preciso também utilizar um C erro, igual anteriormente. C erro em branco. Aqui então a gente já tem no segundo mês um valor de juros um pouco maior que o primeiro. E para o valor acumulado, para esse caso, eu vou precisar fazer a mesma coisa. Então vamos ver como é que vai ficar. Vejam aqui, utilizei a alça de preenchimento, ele já me trouxe todos os valores até o final do dia 120. E aqui faltou o C erro, que foi a última verificação. Então vamos aqui, C erro, valor sim branco. E agora nós teríamos então principalmente a nossa tabela pronta. E agora eu vou colocar aqui algumas informações, que vai ser o meu valor total acumulado e o total de juros recebidos, que vai precisar também de fórmulas
mas nós vamos colocar ela agora para vocês verem como fazer. No valor total acumulado, eu preciso do quê? Do valor máximo da minha tabela de valor acumulado, que ele vai pegar o último valor que tiver. Ou eu posso fazer diferente, para ter mais certeza, porque pode acontecer no último período ter uma rentabilidade negativa e o valor já não ser mais o maior. Então eu vou fazer o quê? Um PROC V do meu período, vou bloquear e vou aqui na tabela de aportes e trazer o valor acumulado que tiver naquele período, tendo então assim um acerto maior do meu valor. E para o total de juros recebidos, eu vou utilizar uma soma dos valores de juros. E agora faltou então o nosso gráfico final, que é o gráfico exponencial. Se você precisar aprender a fazer um gráfico exponencial do zero, vai ter um link também aqui em cima. Mas eu vou mostrar aqui de maneira simplificada como fazer esse gráfico. Eu posso simplesmente selecionar a minha coluna de aportes e a minha coluna de valor acumulado, ou apenas o valor acumulado, vir através do gráfico, principalmente de linhas, e ver como ele vai me representar essa informação. Nesse caso, acabou que não trouxe a informação corretamente como eu esperava, mas vamos fazer a correção para ver o que aconteceu. Através da seleção de dados, eu estou utilizando aqui o meu intervalo do gráfico, certo? Provavelmente eu tenho alguma célula que ele não está entendendo e a gente precisa identificar por quê. E nesse caso, nesse gráfico ele acabou não trazendo a informação, mas nós já vamos corrigir. Então aqui eu vou vir na entrada da legenda, na minha série 2, eu vou no nome, vou utilizar o número de aportes e nos valores de Y eu vou selecionar o meu intervalo de aportes, que no caso são 120. Após o meu OK, o gráfico acabou fazendo, ó. Ele trouxe toda a minha rentabilidade final dos valores, ó, vejam só. E aqui o gráfico ele se torna bem legal de ser feito, né? Pois ele tem um resultado esperado bem bom. E nesse caso, no número de aportes, a gente falta colocar o eixo. O eixo horizontal é a minha coluna de aportes. Então, esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar o link no descritivo do vídeo para vocês fazerem o download dessa planilha que foi apresentada no início. Foi a planilha desenvolvida por nós. Ela funciona bem rápida e ainda tem um código em VBA para vocês ir praticando como faz a atualização VBA da planilha. E é isso. Até a próxima.